Então, continuando aqui, nós temos em tela a propriedade da convolução. E a propriedade da convolução diz o seguinte: se eu tenho um dado sinal x1 de t, e esse sinal tem transformada x1 de ômega, tem um outro sinal x2 de t, cuja transformada é x2 de ômega. Se eu realizar a convolução entre esses dois sinais, representado aqui pela integral de convolução, ou seja, se eu calcular x1 de t convolvido com x2 de t, isso implicaria, no domínio da frequência, em realizar o produto entre essas duas transformadas individuais, ou seja, entre o produto entre x1 de ômega e x2 de ômega. Transformado se assemelha muito ao que acontece também lá em Laplace. Note que existe uma dualidade entre essa propriedade e a propriedade da multiplicação do domínio do tempo, que nós vamos ver alguns slides à frente. Em geral, é mais fácil realizar essa operação de multiplicação no domínio da frequência aqui do que calcular a convolução no domínio do tempo, especialmente se os sinais que nós estamos tentando convolver são um tanto complexos. Não complexos no sentido de funções complexas, mas que matematicamente são representados por funções que são um tanto complexas de se manipular. Aqui eu deixo a demonstração da propriedade da convolução. Segue nos mesmos moldes que a gente tinha lá em Laplace. Eu trouxe aqui uma questão, só para a gente discutir um pouquinho e refletir. Foi uma questão da Petrobras, de um concurso de 2011 para a parte de engenharia. E essa questão ela envolve basicamente o entendimento dos conceitos mais elementares dessa parte das transformadas. Então, olha só, nós temos um sistema linear. Esse sistema linear ele está sendo representado aqui pela resposta ao impulso. Esse sistema linear tem como entrada x de t, está representada aqui a entrada dele. E a pergunta é, qual seria o espectro do sinal de saída? Então vamos começar a elaborar um pouco essa ideia. Nós temos um sinal de entrada, x de t, está sendo aplicado nesse sistema S. Esse sistema vai produzir como saída y de t. E a gente sabe que no domínio do tempo, a saída seria igual à convolução entre a entrada e a resposta ao impulso do sistema. Já no domínio da frequência, isso seria representado através do produto, ou seja, y de ômega seria representado como o produto entre x de ômega e h de ômega. Então, o que a gente precisa determinar aqui? A transformada de Fourier da entrada e a transformada de Fourier da resposta ao impulso, ou seja, a resposta em frequência do sistema. A gente sabe, então, que h de t tem como transformada h de ômega. H de t é representado por um impulso. Nós sabemos que o impulso no domínio da frequência vira uma constante 1. Como esse impulso tem um deslocamento, isso implica em multiplicar por uma exponencial complexa no domínio da frequência. Então, eu teria 1 vezes e na menos j ômega t0. Então, essa aqui basicamente seria a resposta em frequência do meu sistema. Se formos plotar isso, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que em módulo, ou seja, o módulo de h de ômega, a função vale 1, e a fase, ou seja, o meu θ de ômega, é representado por um atraso de fase linear, ou seja, uma reta aqui com inclinação menos ômega t0. Então, temos aqui a resposta em frequência. Por que eu estou colocando isso? Porque agora precisa levantar qual é a entrada aplicada nesse sistema. E a entrada é dada por essa função x de t. Então, o que nós precisaríamos fazer? Levar isso para a frequência. Então, eu tenho que determinar x de ômega. E a gente sabe que um sinal cossenoidal ele pode ser expresso através de duas exponenciais complexas. E isso indica que no domínio da frequência nós vamos ter, portanto, duas componentes de frequência, uma componente em menos ômega zero e uma componente em mais ômega zero. E isso é representado da seguinte forma, por π delta de ômega menos ômega zero mais delta de ômega mais ômega zero. Esse espectro, então, tem que ser multiplicado pelo espectro do meu h de ômega. Ou seja, eu teria que, então, determinar aqui o menos ômega zero, venho aqui, desenho o impulso, e depois eu faço o produto entre o h de ômega e o x de ômega. O mesmo vale aqui, obviamente, para a fase, né? A hora que eu faço esse produto, o que eu percebo? Eu percebo que a saída ela também vai ser composta por dois impulsos de frequência ômega zero,
Só que esses impulsos vão ter esse efeito do atraso de fases. Ou seja, olhando para as respostas agora, a única resposta que é composta por dois impulsos é a resposta do item D. Logo, eu já poderia descartar todas as outras. Independente disso, pode expressar aqui, né, que então a saída y de ômega seria o quê? Seria o produto entre as duas funções. Seria A vezes E na menos J ômega T0, que é a resposta em frequência do meu sistema, vezes aquela entrada aplicada ali, que seria B, π, delta de ômega menos ômega 0, mais delta de ômega mais ômega 0. Esse produto aqui seria então a minha resposta. E ele está basicamente no mesmo formato que nós temos aqui no item D. Salvo que no item D a frequência está expressa em Hz e a nossa resposta é expressa em ômega, porque o capítulo do LAT acaba adotando essa frequência expressa em radianos por segundo, né? Frequência angular. Mas o formato é o mesmo. O que é interessante levar adiante daqui, né? É refletir sobre a questão de que se eu tenho um sistema linear e passo um sinal por ele, nesse caso o sinal cossenoidal, o que eu espero observar na saída é aquele mesmo sinal cossenoidal, com a mesma frequência, só que a amplitude dele pode ter sido atenuada. Nesse caso aqui, a saída seria o quê? Seria o produto entre A vezes B vezes o cosseno ali, se a gente fosse voltar isso para o tempo. Qual que é a relevância aqui? A relevância é perceber que não necessariamente a gente precisa todas as vezes recorrer à matemática. Algumas vezes, só refletindo um pouco sobre o problema e sobre o que a gente sabe a respeito dos sinais que estão envolvidos, já nos permitem determinar qual é a resposta adequada para aquele problema. Então está aqui o item D. Outra propriedade que nós temos seria a propriedade da multiplicação do domínio do tempo, e ela é dual à propriedade da convolução. O que ela diz para nós? Se nós temos um dado sinal x1 de t, cuja transformada é x1, x2, cuja transformada é x2, o produto desses dois sinais no tempo implica em realizar a convolução do domínio da frequência. Ou seja, nós estamos aqui realizando a convolução entre x1 de ômega e x2 de ômega. E aí sobra só esse escalamento 1 sobre 2π. E ele se deve por estarmos representando a frequência em frequência angular, em vez de frequência em Hz. Aqui eu deixo a demonstração da propriedade da multiplicação no domínio do tempo, que implica, no caso, convolução na frequência. Essa demonstração ela foi apresentada pelo Vitor em 2018. Essa mesma propriedade ela pode ser demonstrada partindo diretamente da representação do sinal no tempo, ou seja, daquele produto entre x1 e x2. E a partir disso você pode ir manipulando e também chegar à mesma conclusão de que o produto no domínio do tempo implica na convolução do domínio da frequência. Essa demonstração aqui foi apresentada pelo Martin agora em 2023. Eu gostaria de retomar com vocês aquele exercício que nós já resolvemos, que é esse que está em tela, só que agora aproveitando dessa propriedade que nós acabamos de ver, que define o que acontece quando eu faço o produto de dois sinais no tempo. O que ela estabelece para nós? Ela estabelece que se eu faço o produto de x1 de t com x2 de t, no domínio da frequência que eu estou realizando é a convolução, ou seja, 1 sobre 2π, x1 de ômega, convolvido com x2 de ômega. Então, o que isso nos diz? Que nós temos que determinar a transformada de Fourier individual de cada sinal e depois convolver essas duas transformadas. Então, vamos fazer isso. Então, se eu tomar a transformada de Fourier aqui, o que eu vou observar é que o meu x1 de ômega ele seria a convolução entre as transformadas individuais, seria 1 sobre 2π que multiplica a transformada do primeiro, a transformada do rect nós já conhecemos também, e ela é dada por rect de tzinho sobre tzão, tem como parzinho tzão sinc de ômega tzão sobre 2. Eu tenho então aqui a tzão sinc de ômega tzão sobre 2, e essa transformada seria convolvida com a transformada daquele cosseno. Transformada do cosseno nós também já conhecemos, que é cosseno de ômega ct, tem como transformada π delta de ômega menos ômega c, mais delta de ômega mais ômega c. O que nós temos aqui então é π delta de ômega menos ômega c, mais
delta de ômega mais ômega c. E aí, nesse caso, o que nós observamos? Que nós temos um π aqui e um π aqui, podemos cancelar. Resta determinar a convolução desses termos aqui. E aí, teria várias formas de enxergar isso. Como talvez seja uma das primeiras vezes que nós estamos realizando essa operação, vamos calcular pelo menos uma delas na mão só para avaliar, né? Então, vamos tentar realizar essa convolução do sinc com impulso para ver o que acontece aqui. Então, nós teremos o sinc ômega tesão sobre 2 convolvido com delta de ômega menos ômega c. E aí, o que isso aqui vai virar? Vai virar integral de menos infinito até mais infinito, sinc de eta t sobre 2 vezes delta de ômega menos eta menos ômega c d eta. O resultado disso vai ser expresso em função de ômega. O que a gente percebe aqui, né? Nós estamos integrando em ômega, é uma convolução de uma função, nesse caso a função sinc, com um impulso. E aí o que a gente poderia fazer? Percebe que esse impulso ele vai ser não nulo quando aquele argumento, ou seja, quando ômega menos eta menos ômega c for igual a zero. Ou seja, quando eta assumir o valor de ômega menos ômega c. Logo, o que eu percebo aqui? Eu percebo que eu posso simplesmente avaliar essa função aqui, função sinc, onde esse impulso ocorre. E esse impulso ocorre em ômega menos ômega c. Seria aqui, então, seria sinc de ômega menos ômega c vezes t sobre 2, vezes a integral do impulso delta de ômega menos eta menos ômega c d eta. E a gente sabe que essa integral do impulso ela vai valer 1. Portanto, o que a gente conclui aqui? Que a convolução de uma função com um impulso produz como resultado aquela mesma função, só que, nesse caso aqui, deslocada conforme o deslocamento presente no impulso. Poderíamos pensar aqui, portanto, que se eu tenho uma convolução de uma função qualquer, vamos pensar aqui um z de ômega, convolvido com um impulso deslocado, vou colocar aqui impulso de ômega menos ômega c, o resultado dessa convolução vai ser 1 sobre 2π, e aquela função que está sofrendo a convolução com impulso, ela simplesmente vai ser deslocada para ômega menos ômega c. Isso aqui a gente observa sempre que nós convolvermos uma função qualquer com um impulso deslocado. O que nós temos, portanto? Que se eu vier aqui e realizar a convolução com outro impulso, seria o próprio sinc, só que ao invés de ser avaliado em ômega menos ômega c, vai ser agora em ômega mais ômega c. Com isso, o que nós temos aqui? Que o resultado dessa convolução vai ser alguma coisa como a tesão sobre 2 vezes o sinc de ômega menos ômega c tesão sobre 2 mais o sinc de ômega mais ômega c tesão sobre 2. E você observa que esse é exatamente o resultado, obviamente, né, que nós obtivemos antes, só que nós pegamos um caminho diferente. Agora, ao invés da gente realizar a ideia do deslocamento em frequência, ou seja, pegar aquela propriedade em que nós temos um sinal e multiplicá-lo com uma exponencial, nós agora utilizamos aquela ideia de que dois sinais são multiplicados, e isso no domínio da frequência seria equivalente à operação de convolução. Se plotarmos o gráfico aqui, nós temos dois sinc deslocados, uma réplica vai estar centrada em menos ômega c, e a outra réplica vai estar centrada em mais ômega c. Então seria basicamente esse aqui o espectro do nosso sinal, tal como nós já tínhamos antes. Qual que é o ponto importante a ser levado adiante aqui, né, a manter em mente, né? Sempre aquela ideia de que a convolução de qualquer coisa com impulso resulta naquele mesmo qualquer coisa, só que deslocado, caso, né, o impulso tenha alguma operação de deslocamento ali, né? Então, sempre que a gente enxergar, né, convolução envolvendo impulso, fica um tanto fácil de interpretar o que vai acontecer ali. A propriedade número 8, ela trata da diferenciação do domínio do tempo.
Então, nós temos aqui um dado sinal x de t. Esse sinal x de t tem como transformada x de ômega. Então, se eu assumir que a derivada desse sinal existe e que esse sinal tem componente dc nula para atender às condições de Dirichlet, isso implica o quê? Que se eu derivar o meu sinal no domínio do tempo, seja uma vez, duas vezes, n vezes, o que eu vou observar no domínio da frequência seria a minha própria transformada do sinal original, ou seja, o meu x de ômega, só que agora multiplicado por j ômega n. Isso se assemelha muito ao que nós tínhamos lá também em Laplace. Não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos em Laplace que d dt x de t implicava no domínio S no produto S x de S. Ou seja, aqui o nosso S é o j ômega, como a gente já discutiu no início do capítulo. Já a propriedade 9 trata da integração no domínio do tempo. Então, o que nós temos aqui? Um dado sinal x de t. Esse sinal x de t tem como transformada x de ômega. Se eu realizo a integração desse sinal no tempo, ou seja, determino a integral de menos φ até t de x de tal de tal, isso implica na frequência em realizar essa operação aqui, ou seja, x de ômega sobre j ômega, veja aqui a dualidade com a diferenciação, mais π x de 0 delta de ômega, que serve para acomodar aquela componente dc que o sinal x de t pode conter. A demonstração da propriedade da diferenciação consta em tela e ela é bastante simples e segue os mesmos moldes que nós tínhamos lá na transformada Laplace. O mesmo vale, pensando agora. Já a propriedade da integração, que nós temos a demonstração agora em tela, ela segue um caminho levemente diferente do que nós tínhamos lá em Laplace. Conceitualmente, talvez a mesma coisa, mas o resultado obtido é um pouco diferente. Então, vamos olhar aqui, né? Essa integral aqui, ela poderia ser reescrita como a integral de menos infinito mais infinito de x de tal, u de t menos tal. Afinal de contas, se nós analisarmos o que acontece com essa função, ela é diferente de zero para t menos tal maior ou igual a zero. Ou seja, o que nós temos é que o tal tem que ser menor do que t. E isso equivale a alterar o limite superior de integração. E a gente voltaria para a linha de cima, tal como a gente faria lá na convolução. Logo, o que a gente percebe aqui é que essa integral de convolução representa a convolução entre x de t e u de t. U de t nós já conhecemos a transformada, determinamos alguns slides atrás. U de t teria como transformada 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. A convolução no tempo implica na frequência no produto. Então seria o produto de quem? O produto da transformada do x de t, ou seja, o meu x de ômega, com a transformada do u de t, que seria o meu u de ômega, que nós temos representado aqui. Se eu faço isso, o que nós vamos observar? Então nós temos o produto do x de ômega vezes 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Esse produto produz x de ômega sobre j ômega e esse produto aqui produz π x de ômega delta de ômega. Agora, a gente poderia observar ou argumentar que essa função delta de ômega ela é não nula apenas quando o ômega é zero. Logo, eu só estou interessado no meu x de ômega quando o ômega é zero. E aí eu poderia vir aqui e substituir por zero. E isso implica, portanto, que a integração no tempo resulta na frequência em x de ômega sobre j ômega mais π x de zero delta de ômega. Por que as propriedades da diferenciação e a integração no tempo elas são interessantes? Para resolver, por exemplo, problemas como esse que nós temos em tela aqui. O que nos é pedido? Qual seria a transformada do Rect? Nós já conhecemos a transformada do Rect. Rect no tempo, sinc na frequência. Nós determinamos usando o caminho direto, ou seja, usando a integração. Só que essa mesma conclusão pode ser obtida se nós operarmos com esse sinal pensando nessas propriedades, da diferenciação e da integração. Então, o que nós poderíamos pensar aqui, né? Que o nosso sinal no tempo ele é dado por uma função rect que se estende de menos t sobre 2 até t sobre 2.
E nesse intervalo, ela vale A. Fora disso, ela vale zero. Agora, vamos pensar o seguinte. O que acontece se eu derivar essa função? O que nós vamos observar é o seguinte. Venho derivando de menos infinito até menos tesão sobre 2. Nesse pedaço eu tenho a derivada de zero. Derivada de zero é zero. Logo, eu teria zero até aqui. Aí eu tenho essa variação abrupta em menos tesão sobre 2. E essa variação abrupta nós já discutimos no capítulo 1, que ela é representada utilizando uma função impulso. E aí a amplitude da função impulso é a variação que nós temos ali. E nesse caso, portanto, nós teríamos um impulso aqui em menos tesão sobre 2 e a amplitude desse impulso seria A. Se eu sigo derivando a minha função, nesse intervalo aqui, a minha função vale A. Derivada de uma constante é zero. Então, derivamos aqui, vai ser zero até chegar em tesão sobre 2. A derivada desta variação abrupta aqui, ela também é representada por um impulso, só que agora nós temos variação negativa. Logo, ao invés desse impulso ser positivo, esse impulso agora é negativo, tem amplitude negativa, e a amplitude dele vale menos A. Se eu sigo derivando aqui, derivada de zero é zero. Se nós representarmos isso matematicamente, nós teríamos então que a derivada do x de t, ou seja, d dt x de t, pode ser expressa como sendo A vezes um impulso que ocorre em t mais tesão sobre 2, que é esse impulso que está aqui à esquerda do gráfico, menos um outro impulso que ocorre agora na direita aqui do gráfico, que seria t menos tesão sobre 2. Nós poderíamos, então, determinar agora a transformada de Fourier desse sinal, ou seja, transformada de Fourier da derivada do meu x. A transformada de Fourier seria o quê? O meu x de ômega, e esse x de ômega seria a transformada de Fourier desses dois impulsos. Nós sabemos que o impulso no tempo implica na frequência em 1. Se eu desloco o meu sinal no tempo, isso implica em multiplicar a minha transformada por uma exponencial complexa do tipo e na menos j ômega t0. Logo, o que nós teríamos aqui seria, então, A vezes e na mais j ômega tesão sobre 2, menos a transformada desse segundo impulso, que seria e na menos j ômega tesão sobre 2. Então, o que nós temos aqui é que essa é a representação do espectro da derivada do meu sinal. Então, resta agora o quê? Recuperar o sinal original. O sinal original é x de t, que ele é dado pela integral de menos infinito até t, de x' de tal, de tal. Ou seja, eu integro no tempo aquela derivada e volto para x de t. A integração no tempo implica, no domínio da frequência, em realizar a operação do tipo x' sobre j ômega mais π x' de zero delta de ômega. O que a gente poderia fazer aqui então? Substituir o x' nessa função e nós obteríamos então a transformada x' de ômega, ou seja, x' de ômega vai ser, substituindo x' nesse primeiro termo, resulta em A sobre j ômega vezes E mais j ômega tesão sobre 2 menos E menos j ômega tesão sobre 2 mais π vezes a função x' avaliada para ômega igual a zero. Então, se eu passo ômega igual a zero nessa exponencial aqui, ela vira 1. Se eu passo ômega igual a zero nessa outra exponencial, ela vira 1. Logo, 1 menos 1 é zero. Então, eu teria aqui como resultado 0 vezes o impulso delta de ômega. Isso aqui é zero, sobra aquele primeiro termo ali para a gente tratar. Seguindo, então o que nós podemos fazer agora? Observem que se eu multiplico por 2 aqui e divido por 2, esse termo aqui que eu estou destacando, ele começa a se parecer com um seno. Logo, o que eu teria aqui então seria 2a sobre ômega vezes seno de ômega tesão sobre 2. Já está se parecendo com a função sinc. O que resta fazer? Resta aparecer agora o t aqui nessa expressão. Então, o que nós poderíamos fazer? Multiplica por t e divide por t.
E esse 2 que está aqui multiplicando no numerador, eu posso passar ele dividindo aqui no denominador. Então, o que eu teria seria A vezes T sobre ômega Tζ sobre 2 vezes seno de ômega Tζ sobre 2. E aí nós sabemos que a função sinc ela é definida como seno de x sobre x. E aqui nós observamos exatamente isso. Portanto, o que nós concluímos é que a rect de Tzinho sobre Tzão produz na frequência A vezes Tzão vezes sinc de ômega Tζ sobre 2. E aí nós temos então o mesmo par de transformada que a gente já tinha calculado anteriormente. A ideia aqui é a seguinte, sinais que são complexos matematicamente, muitas vezes quando você deriva ele se resume a múltiplos impulsos, ou um conjunto de impulsos. E aí você sabe facilmente qual é a transformada de impulso. Uma vez que você sabe disso, determinar a transformada do sinal fica fácil, você calcula a transformada derivada e depois faz essa operação de integração no domínio da frequência. E aí o desenvolvimento ele fica um tanto simplificado. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir. Tem todas as etapas aqui. Seguindo com as propriedades, a propriedade 10 trata da conjugação. Então eu tenho o sinal x de t, o sinal x de t tem como transformada x de ômega. Se eu determino o complexo conjugado do meu sinal no tempo, isso implica na frequência em calcular o complexo conjugado da minha função x de ômega e substituir o ômega por menos ômega. De forma similar a isso, nós também percebemos que o complexo conjugado de x de menos t produz x complexo conjugado de ômega. Então, tanto faz uma forma ou a outra, ambas são válidas. A propriedade 11 traz a simetria do conjugado. Parte dessas conclusões nós já obtivemos em outros momentos ao longo do capítulo, só estou formalizando isso numa propriedade. O que ela diz para nós? Se o sinal é real, ou seja, pertence aos reais, x de ômega ele vai ser igual ao complexo conjugado de x de menos ômega. A parte real vai ser uma função par. A parte imaginária vai ser uma função ímpar. O espectro de magnitude vai ser par e o espectro de fase vai ser ímpar. Aqui eu deixo a demonstração da propriedade da simetria do conjugado e a gente poderia aplicar agora essa propriedade da simetria do conjugado para resolver esse problema. Então, o que a propriedade nos diz? Que o complexo conjugado de x de t resulta em x complexo conjugado de menos ômega. Ou, tanto faz uma forma ou a outra, x complexo conjugado de menos t tem como transformada x complexo conjugado de ômega. Então, ou esse menos está na frequência, ou esse menos aparece no tempo, na variável independente. Resta o quê? Resta a gente representar esse nosso sinal nesse contexto. Então, o que a gente já viu? Que esse sinal aqui, se desenharmos ele, vai ser composto por uma exponencial decrescente do lado esquerdo e do lado direito. Logo, poderíamos escrever ele como sendo x de t é igual a e na menos at o de t. Com isso, nós representamos, então, essa parte à direita do gráfico. E poderia agora representar a parte à esquerda do gráfico como sendo e na at u de menos t. E aí eu observo aqui o seguinte, que o sinal ele é exatamente o mesmo. Por exemplo, se eu chamo esse sinal aqui de x' de t, esse outro aqui vai ser o meu x' de menos t. Ou seja, esse termo representado em azul poderia ser denotado por x' de t, ou seja, a variável independente é t, e esse par representado em vermelho teria como variável independente menos t. Logo, as transformadas individuais aqui seria o quê? Seria então x' de t é e na menos at u de t, e a transformada
é 1 sobre A mais J ômega. Já conhecemos isso também de outros momentos. Por sua vez, o nosso x' de menos t, ele é dado por E na AT U de t, só que a gente sabe que a relação entre x' de menos t e x' de t é essa troca da variável independente. Afinal de contas, se eu vier aqui e calcular o complexo conjugado, não muda nada. Isso implica lá na frequência em também realizar o complexo conjugado. Observe que se eu tenho menos aqui na variável independente, lá na frequência o que eu faço é calcular o complexo conjugado da minha função. Então eu venho aqui e faço A mais J ômega, ou seja, a função original, só que eu tenho que determinar o complexo conjugado dessa função aqui, que produziria então 1 sobre A menos J ômega. O resultado final então seria a soma desses dois termos, que é x de ômega vai ser 1 sobre A mais J ômega, mais 1 sobre A menos J ômega. Essa soma aqui vai produzir alguma coisa do tipo 2A sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir depois. A propriedade 12 traz a área sobre a curva, a área sobre x de t. O que essa propriedade nos diz? Que se eu integrar a minha função x de t de menos infinito até mais infinito, o que eu vou observar é o meu x de zero. O que a gente sabe? A gente sabe que a componente dc, no tempo, ela é mapeada na frequência, lá na origem. A propriedade número 13, de forma dual, a propriedade 12, ela diz o seguinte, que se eu integrar o meu x de ômega de menos infinito até mais infinito e escalar por 1 sobre 2π, o que eu observo como resultado, então, é o x de zero, ou seja, eu observo quanto vale o meu sinal na origem. A demonstração dessas duas propriedades é bastante trivial, basta fazer ômega igual a zero para demonstrar o primeiro caso e t igual a zero para demonstrar o segundo caso. Eu deixei as duas resumidas nesse slide, como eu mencionei, basta fazer ômega igual a zero na própria definição da transformada ou t igual a zero na própria definição da transformada. A propriedade 14, ela trata do teorema de Rayleigh da energia. Se o sinal é de energia, que é o que essa integral aqui está nos indicando, quer dizer o quê? Que calcular a energia desse sinal no domínio do tempo é igual a calcular a energia desse mesmo sinal representado lá no domínio da frequência. E qual que é o conceito por trás aqui? O conceito é simples. O fato de eu transformar de domínio um dado sinal, ou seja, nesse caso, sair da representação do tempo e passar para a representação da frequência, não altera a energia que esse sinal tem. Eu só estou mudando a representação dele, mas a quantidade de energia que ele tem é a mesma. Só uma observação interessante aqui é que a densidade espectral de energia ela é definida como sendo módulo ao quadrado do x de ômega. E a notação usual é esse φ de x de ômega. Só para curiosidade aqui. Para demonstrar o teorema de Rayleigh, ou seja, para demonstrar que a energia se conserva quando eu transformo o domínio, nós poderíamos partir, por exemplo, da representação do domínio do tempo. Então, nós sabemos que a energia de um sinal é dada por a integral de menos infinito até mais infinito de módulo de x de t ao quadrado dt. Nós sabemos que o módulo de A ele é dado por A vezes A complexo conjugado raiz. Se eu tomo o quadrado aqui, essa raiz some. Então, o que nós teríamos aqui seria a integral de menos infinito até mais infinito de x de t vezes o complexo conjugado de x de t dt. Aí, nós também podemos lembrar que o sinal x de t ele pode ser obtido da transformada inversa do x de ômega. Ou seja, a transformada inversa seria dada por 1 sobre 2π, que é a integral de menos infinito mais infinito, de x de ômega, e mais j ômega t de ômega. Se eu substituo isso aqui, o que a gente observa? Que a integral de menos infinito até mais infinito de x de t, vezes 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x de ômega e mais j ômega t de ômega.
complexo conjugado, tudo isso dt. Aí, nós podemos avançar um pouquinho e perceber que esse 1 sobre 2π é uma constante, posso colocar em evidência. Também podemos observar que esse complexo conjugado ele pode ser distribuído aqui entre as funções internas dessa minha integral. E nós teríamos, então, alguma coisa como 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x de t, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, de x complexo conjugado de ômega, e menos j ômega t, afinal de contas, o complexo conjugado dessa exponencial com argumento positivo passa a ser negativo, d ômega, dt. Então, assumindo que essa integral converge, nós podemos agora rearranjar esses termos. Por exemplo, fazendo assim, inverter, ao invés de integrar primeiro em ômega e depois em t, vamos trocar essa integração aqui, e nós teríamos alguma coisa como 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x complexo conjugado de ômega, vezes a integral de menos infinito até mais infinito de x de t, e menos j ômega t, dt, d ômega. E aí nós observamos que esse termo aqui que eu estou destacando, ele é, pela própria definição, a transformada de Fourier do x de t. Isso produz como resultado x de ômega. Logo, poderia trocar tudo isso aqui por x de ômega. E aí nós percebemos que o resultado ficaria em 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de x complexo conjugado de ômega, x de ômega, d ômega. Esse produto aqui pode ser representado como o módulo de x de ômega ao quadrado. Portanto, isso valida ou confirma de que a energia, se calculada a partir do espectro do sinal, é a mesma energia do que calculada olhando para o domínio do tempo. Então, tanto faz eu calcular a energia do meu sinal olhando para o domínio do tempo ou olhando para o domínio da frequência. Aqui eu deixo esse desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir depois. Acho interessante. Vamos aplicar esse conceito de que a energia se preserva quando transforma no domínio nesse exemplo que está em tela. Então, o que nos é pedido aqui? Para determinar a energia do sinal, e esse sinal que nós estamos tentando determinar a energia é esse sinc de ωt. Nossa primeira reação aqui seria calcular essa energia no domínio do tempo, então seria integral de menos infinito a mais infinito, do x de t ao quadrado, dt. Substituindo, nós teríamos alguma coisa como ômega ao quadrado sobre π ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, de sinc ao quadrado de wt dt. Qual que é o problema aqui, né? O problema é que nós não conhecemos a integral da função sinc ao quadrado. Então, seria interessante lançar mão agora do teorema de Rayleigh para resolver esse exemplo. E o teorema de Rayleigh diz que a energia de um sinal se preserva se eu calcular isso no domínio da frequência. Então, teríamos aqui módulo ao quadrado de ômega. Então, para isso, o que nós precisamos levantar? Qual é a transformada de Fourier do x de t? Então, nós sabemos que ômega π sinc de wt tem como transformada rect de ômega sobre 2w. Podemos agora passar a calcular a energia nesse outro domínio. Como? Então, a energia seria 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, do módulo x de ômega ao quadrado, de ômega. Isso seria 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, da função rect. Se nós desenharmos essa função, o que nós vamos observar? Que no domínio da frequência, nós temos então rect de ômega sobre 2w, e essa função ela se estende de menos w até w. Por que ela se estende de menos w até w? Por causa desse 2 que está aqui na frente. Então, nesse intervalo, a minha função vai valer 1. Fora desse intervalo, ela vale 0. Então, não faz sentido a gente começar a integrar aqui em menos infinito. Podemos começar a integração em menos w e ir até w. Nesse intervalo, a função vale 1.
E eu teria que calcular então o módulo ao quadrado disso, de ômega. Realizando essa integração, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 1 sobre 2π ômega avaliado nos limites de menos W até W. E isso vai resultar em 1 sobre 2π W menos W, ou seja, 2W. Esse 2 cancela com esse 2. E, portanto, a energia do meu sinal vai ser W sobre π. O que a gente percebe? Foi muito mais simples levar essa representação do sinal para o domínio da frequência, determinar a energia lá no domínio da frequência, sabendo que a energia se preserva quando eu troco de domínio, ao invés de calcular a energia do sinal no domínio do tempo, tal como nós tentamos inicialmente, lógico, só para mostrar, né, o problema, pela função sinc ao quadrado ali. Né? Aqui eu deixo o passo a passo do raciocínio. Nesse slide eu deixei só para ilustrar o caminho pensando diretamente no domínio do tempo, e aí teríamos que realmente resolver essa integral envolvendo a função sinc ao quadrado. Eu trouxe, né, do formulário quanto vale essa função sinc ao quadrado para nos ajudar a resolver, e o resultado obtido, uma vez que é feita a troca de variáveis da forma apropriada, é exatamente o mesmo do que aquele calculando a energia do sinal diretamente no domínio da frequência. Obviamente que aqui nós demandaríamos um conhecimento que não necessariamente nós teríamos à nossa disposição naquele exato momento. Então é mais fácil levar para o domínio da frequência, olhar a energia lá e saber que é a mesma no tempo. Aqui eu deixo uma demonstração trazida pelo Matheus em 2018, onde mostra que a integral da função sinc é π e o mesmo vale para a função sinc ao quadrado. Como nós temos diferenciação do domínio do tempo, nós também temos diferenciação do domínio da frequência. Então, olha só, nesse caso aqui, nós estamos derivando o espectro do sinal, ou seja, derivando o x de ômega, e no domínio do tempo, a operação equivalente seria pegar o nosso sinal x de t e multiplicar ele por menos jt. Então, sempre que no tempo eu tenho um sinal multiplicado por menos jt, na frequência, deriva em relação a ômega, o espectro do meu x de ômega. Lá em Laplace, o que nós tínhamos era alguma coisa como menos t, x de t, produzir d, ds, x de s. Então, observem que, em linhas gerais, é mais ou menos a mesma propriedade. Essa decomposição par-ímpar para sinais reais, mais ou menos já está contida dentro daquela propriedade da simetria do conjugado, né? Mas a ideia aqui seria que a parte par do meu x de t é representada pela parte real do meu x de ômega, enquanto que a parte ímpar do meu x de t é representada pela parte imaginária do meu x de ômega. E se o meu sinal ele não é nem par nem ímpar, a minha função x de ômega vai ser uma função complexa, ou seja, vai ter parte real e parte imaginária. Aqui eu trago a demonstração dessa propriedade, do que acontece quando eu pego o meu sinal no tempo e multiplico por menos jt. E aí, a hora que vai manipulando aqui, o que a gente observa é que isso equivale a derivar o espectro do meu sinal na frequência. Essa demonstração foi trazida pelo André em 2018. A demonstração do impacto da decomposição par e ímpar está em tela, então a parte par. O que a gente percebe aqui, né? Que um dado sinal qualquer, ele pode ser representado pela parte par, e a parte par é dada por x de t mais x de menos t sobre 2. Sabemos que a transformada de x de t é x de ômega. Logo, se eu calcular a transformada de Fourier do meu x par, o que eu vou observar é a integral do x par, e na menos j ômega t dt. Isso poderia ser expresso dessa forma aqui. E a integral é uma operação linear sobre a soma. Então, o que eu poderia quebrar aqui em duas integrais. Uma integral envolvendo o primeiro termo e outra envolvendo o segundo termo. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que a integral produziria o meu próprio x de ômega, ou seja, menos infinito mais infinito de x de t e menos j ômega t dt mais integral de menos infinito a mais infinito de x de menos t e menos j ômega t dt. Esse primeiro termo é o próprio x de ômega, enquanto que esse segundo termo aqui é o meu x de menos ômega.
E aí, o que eu percebo? Que o x' vai ser a soma do x de ômega mais o x complexo conjugado de ômega. E, portanto, isso é a própria definição da parte real do meu x de ômega. A demonstração para a parte ímpar segue tal e qual. O que ocorre aqui é que muda o sinal, e aí essa aqui é a própria definição da parte imaginária do meu x de ômega. Então, essas duas demonstrações são demonstrações que o Matheus apresentou, e elas são bastante diretas, basta ir substituindo ali os valores e usando argumentos e conclusões que nós já estabelecemos ao longo do capítulo.